Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, eu estou tremendo porque a palavra que eu separei nessa noite vai de encontro com tudo que já foi falado aqui. E eu creio que é o Senhor que colocou no meu coração. Louvo a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar neste culto do ciclo de oração. Agradeço também a minhas amadas irmãs, companheiras que estão ao meu lado. E sem demoras eu quero convidar a igreja para abrir suas Bíblias em Filipenses. Filipenses no capítulo 3 e o versículo 12. Filipenses capítulo 3 e o versículo 12. Que diz assim: prosseguindo para o alvo, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Essa palavra ela vai de encontro ao nosso coração e fala sobre Paulo, que o apóstolo Paulo, ele não se dava por satisfeito, embora ele já estivesse convertido, mas a motivação da vida dele era buscar pela sua salvação, era todos os dias se dedicar e prosseguir para o alvo, porque ele queria alcançar o prêmio da soberana vocação, o prêmio de um dia poder ver Cristo face a face. E o apóstolo Paulo, ele nunca se dava por vencido. Ele não tinha salvação como se já a possuísse, mas ele a buscava ainda mais. E algo muito interessante é que Paulo, ele sabia que no decorrer da sua caminhada, ele teria que passar por um caminho estreito. Um caminho que muitas vezes teria muitos obstáculos, um caminho que tivesse muitas distrações neste caminho. Mas Paulo, ele prosseguia firmemente. Assim como um atleta, ele se prepara para uma corrida, ele se dedica muitas vezes anos da sua vida naquela corrida para alcançar o alvo. Assim também era a vida de Paulo, se nós formos ilustrar. Mas muitos de nós hoje, pensando, já estarmos convertidos, muitas vezes levamos uma vida de qualquer jeito, e não nos baseamos na palavra do Senhor, que ela é o nosso guia. A palavra do Senhor, muitas vezes, ela nos adverte, mas a gente às vezes se acomoda, e procura fazer as coisas de qualquer jeito, sem nos basearmos na palavra do Senhor. E Cristo, ele orientou os discípulos e os que estavam convertidos e os demais a desenvolverem a salvação, pois largo é o caminho que leva à perdição. E os homens são tão propensos a andar nele que facilmente o escolhem e são condenados. Então, que venhamos ter essa determinação de Paulo, porque a gente sabe que no meio do caminho vão haver muitas distrações, muitas tentações dessa vida, muitos obstáculos, até mesmo riquezas, que muitas vezes nossos olhos ficam tão fixos, mas que a gente venha fazer igual Paulo, prosseguir e avançar para o alvo. E é necessário, então, nos esquecer das coisas que ficam para trás. É necessário nos despir da velha vida, do velho homem de pecado e avançar para as coisas que estão adiante de nós. A salvação em Cristo Jesus. E Deus tem falado com essa igreja que há um tempo de colheita, um tempo de renovo, um tempo de avivamento, mas nós precisamos nos posicionar e ver se realmente nós estamos prosseguindo para o alvo, se nós estamos usando a palavra de Deus como a nossa referência.
Então, irmãos, que nessa noite nós venhamos refletir nessa palavra e prosseguir para o alvo, deixando tudo para trás, todo o embaraço, toda preocupação, muitas vezes coisas que nós precisamos renunciar, muitas vezes é o perdão que a gente precisa liberar. Aleluia, mas que nessa noite venhamos nos posicionar e deixar tudo para trás e prosseguir para o alvo, a fim de alcançar o prêmio da soberana vocação. Amém? E eu quero, para complementar, ler Mateus 7, 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Aleluia! Amém? Quero entregar essas palavras nessa noite e também convido a igreja a se colocar de pé para estar recebendo o nosso pastor.